Caminhoneiro solteiro reencontra seu amor de adolescência na BR-153. Então isso acontece. Capítulo 1. O peso do silêncio. A BR-153 se esticava à frente como uma cicatriz cinza no corpo do Tocantins. 7 da manhã e o sol já queimava o asfalto com raiva. O painel do caminhão marcava 38 graus lá fora, mas dentro da cabine o calor era outro. Aquele que vem de dentro, que pesa no peito e não tem termômetro que meça. Eu dirigia há quase 6 horas sem parar. O corpo já conhecia o trajeto de cor. Anápolis até Gurupi, depois Araguaína. Sempre em frente, sempre sozinho. O rádio estava desligado fazia tempo. Parou de funcionar há uns 3 meses e eu nem me dei ao trabalho de consertar. O silêncio virou companhia melhor que qualquer música sertaneja repetida ou locutor animado falando de coisas que não me diziam respeito. Na estrada, o silêncio fala mais alto que qualquer rádio ligado. Aprendi isso cedo. Quando entrei nessa vida, eu sempre disse para os outros que nasci para o asfalto, que tenho gasolina nas veias, que não consigo ficar parado. Mas no fundo sei que é mentira. Mentira que repeti tanto que quase virou verdade. A estrada não foi escolha. Foi refúgio e também castigo. Nela aprendi a fugir. Fugi da rotina apertada de Catalão, onde nasci e cresci. Fugi dos olhares de decepção da minha mãe quando larguei o emprego fixo na cooperativa. Fugi dos amigos que casaram, tiveram filhos, construíram casas e raízes. Fugi dos domingos em família, das festas de aniversário, das obrigações que me sufocavam como camisa apertada no pescoço. Fugi principalmente de um nome que ficou grudado em mim, feito poeira em para-brisa velho, que por mais que você limpe, sempre deixa marca. Laura. 23 anos já. 23 anos desde que vi ela pela última vez. Mas às vezes, principalmente de madrugada, quando a estrada fica vazia e o mundo parece dormir, eu ainda sonho com ela. É sempre o mesmo sonho, com pequenas variações. O portão de madeira verde água da casa antiga, o cheiro de terra molhada depois da chuva de verão, as cigarras cantando tão alto que a gente precisava falar mais perto para se entender, e aquele riso dela, leve como vento, que fazia meu estômago revirar de um jeito bom. A gente se conheceu quando eu tinha 15 anos. Ela tinha 14. Acabara de se mudar para a rua de trás da minha casa em Catalão. Era meio tímida no começo, mas tinha uma curiosidade nos olhos que chamava a atenção. Usava o cabelo comprido, quase sempre preso num rabo de cavalo mal feito, e tinha o costume de prender as mechas atrás da orelha quando ficava nervosa ou concentrada. Os olhos dela eram cor de mel. Mel claro desses que a luz atravessa. Passei aquele verão inteiro inventando desculpas para passar na frente da casa dela. Jogava bola na rua só para ela ver. Oferecia carona de bicicleta quando ela ia na venda. Ficava sentado no meio-fio, fingindo que estava descansando, só esperando ela aparecer na janela. Foi ela quem falou comigo primeiro. "Você mora aqui perto?" perguntou um dia, com aquele jeito meio desconfiado, meio curioso. Eu, todo desajeitado, confirmei que sim e não consegui dizer mais nada. Ela riu. Pensei que fosse mudo. Dali para a frente viramos inseparáveis. A gente se encontrava todo dia depois do almoço. Ficava conversando debaixo da mangueira no terreno baldio. Inventava planos de viajar o mundo, de conhecer o mar, de fazer coisas que pareciam impossíveis naquele pedaço esquecido de Goiás. Ela falava de estudar, de virar professora, de ter uma casa cheia de livros. Eu não sabia bem o que queria. Só sabia que queria estar perto dela. Achava, com a inocência besta de quem tem 15 anos, que o mundo terminava no quintal onde ela morava. Mas a vida não pede licença para mudar de rumo. Um dia, no meio do ano seguinte, ela apareceu com os olhos vermelhos. O pai dela tinha conseguido um emprego melhor em Goiânia. Iam se mudar no fim do mês. Ficamos sentados no portão sem falar nada, só olhando o sol descer atrás das casas. Quando ela se levantou para ir embora, segurou minha mão e apertou forte. Não disse tchau, só foi no dia da mudança. Fiquei na esquina, vendo o caminhão de mudança levar os móveis.
Vi ela entrar no carro do pai, virar para trás uma última vez. Levantei a mão, mas não sei se ela viu. O carro sumiu na curva e o mundo ficou menor de repente. Nunca mais nos falamos. Nos anos que vieram, tentei seguir em frente. Terminei o colegial sem entusiasmo. Arrumei uns trabalhos aqui e ali. Namorei 2 ou 3 vezes, nada que durasse. O buraco que ela deixou era do tamanho errado. Não cabia mais ninguém, mas também não fechava. Comecei a sentir que Catalão era pequeno demais, que as ruas me sufocavam, que todo mundo esperava algo de mim que eu não conseguia dar. Foi aí que apareceu a chance de trabalhar como ajudante de caminhoneiro. Um conhecido do meu tio precisava de alguém para fazer a rota Goiânia-Belém. Topei sem pensar 2 vezes. Minha mãe chorou, disse que eu ia me perder, que caminhoneiro não tem futuro. Mas eu já estava decidido. A primeira viagem mudou tudo. Quando subi naquele caminhão velho, cheirando a óleo diesel e suor, e vi a estrada se abrir à frente, algo dentro de mim respirou pela primeira vez em anos. Ali não tinha cobrança, não tinha gente me perguntando quando eu ia casar, quando ia arrumar um emprego de verdade, quando ia parar de ser um menino perdido. Na estrada eu era só mais um que passa, mais um que vai embora, mais um que esquece e é esquecido. 10 anos depois, comprei meu próprio caminhão. Um Scania 113 vermelho, 1998, meio batido, mas forte. Batizei ele de Andarilho, nome que também servia para mim. Fiz financiamento que ia durar anos, mas não me importei. Aquele caminhão era minha casa, meu escritório, meu refúgio e também minha prisão. 43 anos agora. Solteiro, sem filhos, sem casa própria, sem nada que me prenda em lugar nenhum. Dono de um caminhão vermelho, de algumas roupas velhas, de um colchão fino no beliche da cabine e de um coração cansado que não sabe mais se quer sentir alguma coisa. O ronco do motor virou meu canto de solidão, o cheiro de diesel, meu perfume diário. Aprendi a gostar do nada, de dormir em postos de beira de estrada, de conversar com frentistas que nunca vou rever, de comer marmitex requentada em micro-ondas sujo, de ver o dia nascer entre serras e poeira. Aprendi a achar beleza nas coisas pequenas, no reflexo do sol numa poça d'água, no vento batendo no rosto pela janela aberta, no céu estrelado que aparece quando você está longe das cidades. Mas mesmo nas madrugadas mais vazias, quando o mundo inteiro parecia dormir e só eu estava acordado, guiando por estradas desertas, eu ainda sentia o peso do que deixei para trás. Às vezes, quando o rádio pegava uma moda antiga antes de quebrar de vez, o peito ardia, como se o tempo desse meia volta e me arrastasse de volta para aquele portão verde-água, para aquele último olhar, para aquela mão que apertei e soltei. Laura, será que ela ainda pensava em mim? Será que casou, teve filhos, construiu a vida que sonhava? Será que às vezes, numa tarde qualquer, ela também parava e se perguntava como eu estava, onde eu andava, se eu era feliz? Provavelmente não. O tempo apaga essas coisas. A vida continua, as pessoas seguem em frente e os primeiros amores viram só histórias que a gente conta quando tá bêbado, com aquele sorriso meio torto de quem já não sente mais nada. Mas comigo foi diferente. Não apagou, só afundou. O sol agora estava no ponto mais alto e o asfalto brilhava com o calor. Minha garganta estava seca. Já passava da hora de parar. Vi a placa, Posto Boa Esperança. 2 quilômetros conhecia o lugar. Posto velho, mas limpo. Comida barata e honesta. Dava para esticar as pernas, tomar um café, comer alguma coisa antes de seguir viagem. Encostei o caminhão na área de carga, desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Fiquei um tempo parado ali, olhando pela janela, vendo os outros motoristas indo e vindo, falando alto, rindo. Às vezes, eu invejava aquela facilidade de ser leve. Desci do caminhão, senti as pernas duras. Caminhei até o restaurante do posto. Entrei. O cheiro de feijão com alho e carne refogada me deu um nó na garganta,
Lembrança da comida da minha mãe, que morreu há 4 anos e me deixou ainda mais sozinho no mundo. Escolhi uma mesa no canto, longe do barulho. Pedi um PF completo: arroz, feijão, bife, batata frita, farofa, comida de caminhoneiro. O garçom trouxe rápido. Comecei a comer devagar, sem fome de verdade, só cumprindo o ritual. Foi aí que ouvi a voz. Carlos, uma voz de mulher, hesitante como se não tivesse certeza. Gelei. Conheço o meu nome. Já ouvi ele ser falado milhares de vezes, mas tem jeitos de falar. Tem vozes que carregam história. Levantei os olhos devagar, o garfo parado no ar. E lá estava ela, Laura. Quer o próximo capítulo? Continue e alongue o próximo. Capítulo 2. Quando o tempo volta. O garfo escorregou dos meus dedos e bateu no prato com um barulho seco que pareceu ecoar no restaurante inteiro. Mas o mundo ao redor sumiu. Só existia ela, parada ali a 2 metros de distância, com uma sacola de compras na mão e aqueles olhos cor de mel me olhando como se também não acreditasse no que via. 23 anos. 23 anos. E eu ainda reconheci ela no primeiro segundo. O cabelo estava mais curto agora, na altura dos ombros, com alguns fios grisalhos misturados no castanho. Tinha rugas finas no canto dos olhos, marcas de quem sorriu bastante na vida. Usava uma blusa simples, jeans desbotado, sandália rasteira. Nada demais, mas era ela. Era completamente ela. Laura! Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Ela deu um passo à frente hesitante, como se temesse que eu fosse desaparecer se ela se aproximasse rápido demais. É você mesmo, Carlos. Meu Deus, é você. Levantei da cadeira sem nem perceber. Minhas pernas estavam bambas. O coração batia tão forte que eu sentia o pulso latejando no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. 23 anos de perguntas sem resposta, de noites em claro, de estradas vazias, tentando apagar uma lembrança que nunca apagou. E ali estava ela, de carne e osso, real. Eu não acredito. Consegui falar, ainda parado como um idiota no meio do restaurante. O que você está fazendo aqui? Ela deu um sorriso pequeno, daqueles que carregam peso. Moro aqui perto, em Gurupi, há uns 12 anos. Gurupi. Passei por essa cidade dezenas de vezes, centenas talvez. Parei nesse mesmo posto mais vezes do que consigo contar, e ela estava aqui, perto, o tempo todo. Senta, falei de repente, puxando a cadeira à frente. Por favor, senta. Ela olhou para a sacola na mão, hesitou, mas depois colocou a sacola no chão e sentou. Ficamos ali, um de frente para o outro, separados por uma mesa de fórmica velha e por 23 anos de silêncio. Não sabia por onde começar. Tinha tanto para perguntar, tanto para dizer, mas as palavras estavam todas embaralhadas dentro de mim, grudadas na garganta. Foi ela quem falou primeiro. Você não mudou tanto, disse com aquele jeito suave que eu lembrava. Está mais maduro, claro. Mas os olhos são os mesmos. Eu ri sem graça. Passei a mão no cabelo que já começava a rarear. Acho que mudei bastante. 23 anos fazem isso com a gente. 23 anos, ela repetiu, como se estivesse medindo o peso desse tempo todo. Parece outro mundo, não é? Às vezes parece que foi ontem, às vezes parece que foi em outra vida. Você tá bem? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Ela desviou o olhar, mexeu numa pontinha da toalha de mesa. Estou. Agora. Essa palavra ficou pendurada no ar entre nós, cheia de coisas não ditas. O garçom se aproximou, perguntou se ela ia querer alguma coisa. Laura pediu um café. Simples, sem açúcar. Eu lembrava que ela sempre tomava café com muito açúcar quando era mais nova. As pessoas mudam. E você? Ela perguntou quando o garçom se afastou. Continua em catalão? Balancei a cabeça. Não. Saí de lá faz tempo. Virei caminhoneiro. Fico na estrada. Esse aqui é meu escritório. Apontei vagamente para a janela, onde meu Scania estava estacionado lá fora. Ela seguiu meu gesto com os olhos, viu o caminhão vermelho e algo passou pelo rosto dela. Uma tristeza, compreensão.
Não consegui decifrar. Caminhoneiro. Ela repetiu baixinho. Você sempre gostou de movimento, de não ficar parado. Eu ia concordar, ia deixar ela pensar isso, mas alguma coisa dentro de mim se recusou a mentir. Não para ela, não depois de tanto tempo. Não foi bem assim, falei, a voz saindo mais dura que eu queria. Não virei caminhoneiro porque gosto de movimento. Virei porque precisava sumir, fugir. Ela me olhou direto nos olhos. Fugir de quê? A pergunta ficou suspensa entre nós. O café dela chegou. Ela pegou a xícara com as duas mãos, como se precisasse do calor, mesmo fazendo 38 graus lá fora. De tudo, de catalão, das expectativas, de... Parei, respirei fundo. De você. Ela congelou com a xícara a meio caminho da boca. De mim? Não é o que você está pensando, me apressei em dizer. Não é culpa sua. Nunca foi. Mas depois que você foi embora, eu não consegui mais ficar lá. Tudo me lembrava você. A escola, as ruas, a mangueira do terreno baldio. Até o ar parecia diferente, vazio. Laura colocou a xícara de volta no pires sem beber. Vi os olhos dela ficarem brilhantes. Carlos, não precisa dizer nada, cortei. Foi há muito tempo. A gente era criança, eu sei. Não éramos crianças, ela disse firme. Não totalmente. O que a gente sentia era real. O peito apertou. Ouvi-la dizer aquilo depois de tanto tempo, depois de tantas noites me convencendo de que tinha sido coisa de adolescente, fantasia de menino bobo, era quase doloroso demais. Era real para mim, admiti baixinho. Para mim também. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas que não dissemos naquela despedida apressada 23 anos atrás. Eu procurei você, ela disse de repente. Levantei a cabeça, surpreso. Procurou? Uns 2 anos depois da mudança. Voltei para Catalão, perguntei por você. Disseram que você tinha ido embora, que estava viajando. Ninguém sabia dar notícia certa. 2 anos depois, eu devia estar no começo da vida de caminhoneiro, rodando o Brasil inteiro, fugindo de tudo que doía. Se eu soubesse... Comecei, mas não sabia como terminar. Se eu soubesse o que ela tinha procurado por mim, o que teria mudado? Não importa mais, ela disse, mas a voz estava embargada. Passou, a vida continuou. Você casou? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Ela olhou para as próprias mãos, para a aliança que não estava mais lá. Apenas uma marca clara na pele onde ela ficou por anos. Casei. Fiquei casada por 15 anos. Me divorciei há 3. Filhos? Ela sorriu. E dessa vez foi um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto inteiro. Uma menina, Beatriz, tem 19 anos, estuda veterinária em Palmas. Virou professora? Perguntei, lembrando dos sonhos dela. Virei. Dou aula de português no ensino fundamental aqui em Gurupi. Não é uma casa cheia de livros, mas tem uns tantos espalhados pelo apartamento. Ela tinha conseguido. Tinha construído a vida que queria. Estudou, virou professora, teve uma filha. E eu? Eu tinha um caminhão velho e uma coleção de estradas vazias. E você? Ela perguntou. Casou? Não. A palavra saiu seca, final. Ela me olhou com aquela expressão que conhecia de tanto tempo atrás, quando conseguia ler tudo que eu não dizia. Nunca. Namorei algumas vezes. Nada que durasse. Acho que não nasci para isso, para ficar. Ou não encontrou a pessoa certa. Ela disse baixinho. Eu podia ter concordado. Podia ter deixado passar. Mas algo dentro de mim estava cansado de fugir, de mentir, de carregar sozinho esse peso que não diminuía com os anos. Ou encontrei cedo demais e nunca consegui substituir. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Ela limpou rápido, mas eu vi. Desculpa, falei. Não devia ter. Não, ela interrompeu, abrindo os olhos. Não pede desculpa, eu também não consegui te esquecer completamente, Carlos. Mesmo casada, mesmo com a Bia, mesmo depois de tantos anos. Você sempre ficou ali num canto da memória, como uma música que você escuta uma vez e nunca mais sai da cabeça. Estendi a mão pela mesa sem pensar. Ela olhou para minha mão,
Hesitou só um segundo e colocou a dela em cima. O toque foi elétrico. 23 anos evaporaram de repente. Éramos dois adolescentes de novo, sentados naquele portão, segurando as mãos enquanto o mundo mudava ao redor. Eu sinto muito, ela disse, por não ter te procurado mais, por ter desistido. Eu também sinto, por ter sumido, por ter fugido em vez de lutar. A gente era muito novo, mas o que a gente sentia era real. Repeti as palavras dela. Ficamos assim, mãos entrelaçadas por cima da mesa, no meio de um restaurante de beira de estrada, enquanto o mundo continuava girando lá fora. Caminhoneiros iam e vinham, garçons serviam mesas, a vida seguia seu curso normal. Mas ali, naquele momento, o tempo tinha parado. Quanto tempo você vai ficar na cidade? Ela perguntou. Eu preciso seguir viagem. Tenho uma entrega em Araguaína ainda hoje. Ela assentiu, mas via a decepção nos olhos. Claro, você tem compromissos. Mas volto, falei rápido. Volto semana que vem. Sempre volto por essa rota. Volta mesmo? Volto. Ela apertou minha mão. Então eu espero. Ficamos mais meia hora ali conversando. Ela me contou da filha, do divórcio que foi difícil, mas necessário, da vida de professora numa cidade pequena. Eu contei das estradas, dos lugares que conheci, da solidão que virou companhia. Não falamos sobre o que aquele reencontro significava. Não fizemos promessas que talvez não pudéssemos cumprir. Mas quando nos levantamos para ir embora, quando ela escreveu o número do celular dela num guardanapo, quando nos abraçamos na saída do restaurante, um abraço longo, apertado, que cheirava a tempo perdido e reencontrado, eu soube que algo tinha mudado. Pela primeira vez em 23 anos, a estrada não era mais só fuga. Era também um caminho de volta. Quer o próximo capítulo? Continue e alongue o próximo capítulo 3. O peso de uma semana. Subi no caminhão com as pernas moles. Sentei no banco do motorista e fiquei parado, as mãos no volante olhando o para-brisa sem ver nada. O guardanapo com o número dela estava dobrado no bolso da camisa, queimando como brasa. Laura. Depois de 23 anos. Laura. Liguei o motor. O Scania roncou, voltando à vida, mas eu continuei parado mais alguns minutos. Pelo retrovisor, vi ela saindo do posto, a sacola de compras na mão, caminhando até um Gol prata velho, estacionado do outro lado. Ela abriu a porta, colocou a sacola no banco, mas antes de entrar, virou e olhou na direção do meu caminhão. Mesmo de longe, mesmo sem conseguir ver direito, eu sabia que ela estava me olhando. Levantei a mão. Ela fez o mesmo. Depois entrou no carro e foi embora. Engrenei a marcha e voltei para a BR-153, mas minha cabeça estava em outro lugar. As mãos conheciam o caminho, o corpo dirigia no piloto automático, mas minha mente estava presa naquele restaurante, naquela mesa de fórmica, naquele toque de mãos que queimou mais que todo o sol do Tocantins. Ela tinha me procurado. 2 anos depois, tinha voltado para Catalão e me procurado. Se eu soubesse, mas não sabia. E ela não sabia onde eu estava. E a vida tinha seguido caminhos diferentes para cada um. Ela construiu uma família, virou professora, criou uma filha. Eu virei um andarilho, casado com a estrada, fugindo de fantasmas que nunca consegui enterrar. A viagem até Araguaína passou num borrão. Entreguei a carga de materiais de construção numa loja na saída da cidade. Assinei os papéis. Recebi o comprovante. Tudo mecânico. O dono da loja até comentou que eu estava meio aéreo. Perguntou se estava tudo bem. Eu ri. Disse que era só cansaço da estrada. Mentira. Peguei outra carga de volta. Sacos de ração para uma cooperativa em Goiânia. 3 dias de prazo para entrega. Tempo suficiente. Mas em vez de pegar a estrada de volta naquela mesma tarde, como fazia sempre, parei num hotel vagabundo na beira da cidade. Quarto pequeno, cama dura, cheiro de mofo e produto de limpeza barato. Deitei sem tirar a roupa, olhando para o teto rachado, o ventilador velho girando e fazendo barulho. O guardanapo com o número dela estava na mesa de cabeceira. Peguei o celular, olhei para a tela. Os dedos tremiam.
23 anos para trás, 23 anos de perguntas. E agora eu tinha a resposta na palma da mão. Bastava apertar alguns números. Mas e se... E se ela se arrependesse de ter dado o número? E se foi só um impulso, coisa de momento, e agora ela estava em casa pensando que tinha sido um erro? E se eu ligasse e ela não atendesse? Ou pior, atendesse só por educação, mas deixasse claro que foi só um reencontro casual, nada demais, que a vida dela seguiu e não tinha espaço para fantasmas do passado? Coloquei o celular de volta na mesa, fechei os olhos, mas não consegui dormir. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Dirigi devagar, coisa que nunca faço. Parei mais vezes que o necessário. Tomei café em postos que nunca tinha parado. Andei sem pressa, como se estivesse esticando o tempo, adiando alguma coisa. Ou esperando alguma coisa. Toda vez que o celular vibrava, uma mensagem de propaganda, um aviso de conta vencida, qualquer besteira, meu coração disparava. Mas nunca era ela. Claro que não era. Ela não tinha meu número. Na segunda noite, parei num posto em Porangatu. Restaurante vazio, só eu e um casal de idosos no canto. Pedi uma cerveja, coisa que quase nunca faço quando estou dirigindo, mas precisava de alguma coisa para acalmar os nervos. Foi aí que fiz algo que nunca tinha feito em todos esses anos de estrada. Liguei para um amigo, Toninho, um caminhoneiro que conhecia há uns 10 anos, que mora em Goiânia, casado, 3 filhos, uma vida normal. Ele atendeu surpreso. Carlos, cara, que milagre! Você nunca liga. Pois é, precisava conversar. Conversar? Você? Ele riu. Tá tudo bem, mano? Aconteceu alguma coisa? Depende do que você chama de alguma coisa. Contei para ele. Tudo. O reencontro, Laura. Os 23 anos, o guardanapo com o número, o medo de ligar. Toninho ficou em silêncio quando terminei. Depois soltou um assobio baixo. Cara, isso é coisa de filme. Eu sei. E você não ligou ainda para ela? Não. Por que não? Não sei. Medo, eu acho. Medo de quê? Respirei fundo. De que não seja o que eu tô pensando. De que tenha sido só um momento nostálgico, sabe? 2 pessoas que se conheceram há muito tempo se reencontram, matam a saudade e é isso, cada um volta para sua vida. Ou de que seja exatamente o que você está pensando, Toninho disse com aquele jeito direto dele. E aí, você vai ter que lidar com o fato de que passou 23 anos fugindo de algo que talvez nem precisasse fugir. A frase acertou em cheio. É isso? Talvez. Carlos, mano, você é meu amigo, então vou falar a real. Você é um cara bom, trabalhador, honesto, gente boa, mas você vive fugindo. Todo mundo que te conhece sabe disso. Você não para, não cria raiz, não se apega a nada nem ninguém. E tudo bem, cada um vive do jeito que quer. Mas agora aparece essa mina, esse reencontro, e você tá com medo por quê? Porque se der certo, você vai ter que parar de fugir, vai ter que encarar. E isso assusta mais que qualquer coisa. Fiquei calado. Ele tinha razão. Sabia que tinha. Liga para ela. Toninho continuou. Liga agora, porque se você não ligar daqui 23 anos, você vai estar do mesmo jeito, rodando estrada, fugindo de mais um fantasma, e aí vai ser tarde demais para qualquer coisa. Agradeci, desliguei, fiquei olhando para o celular. 00:30. Tarde demais para ligar, ou será que não? Antes que pudesse pensar muito, disquei o número. Cada toque era um soco no peito. Um toque, 2, 3. Ela atendeu. Alô? A voz dela sonolenta, confusa, mas era ela. Laura, desculpa ligar tarde. Sou eu. Carlos. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Carlos, eu tava esperando você ligar. Tava? Faz 3 dias. Desculpa. Eu não sabia se devia. Por que não deveria? Não sei. Achei que talvez você tivesse se arrependido de dar o número. Que tinha sido impulso. Ela riu baixinho, um riso cansado. Você sempre foi assim. Sempre achou que as coisas boas não eram para você. Não soube o que responder. Onde você tá? Ela perguntou. Porangatu. Parei num posto. Tô voltando para Goiânia.
Vou entregar uma carga lá amanhã. E depois? Depois, não sei. Normalmente eu pegaria outra carga, seguiria a viagem. É o que eu sempre faço. E agora? Agora eu tô pensando em voltar para Gurupi. Silêncio novamente. Um silêncio bom dessa vez. Eu gostaria disso, ela disse a voz baixa. Mesmo? Muito. Respirei fundo, sentindo algo afrouxar no peito. Laura, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Não sei, ela admitiu. Não sei dar nome. Só sei que quando você foi embora do posto, depois que a gente se despediu, eu entrei no carro e chorei. Chorei tanto que nem consegui dirigir direito. Fiquei parada no estacionamento uns 20 minutos até conseguir me acalmar. Por quê? Porque foi como se 23 anos não tivessem acontecido. Como se a gente ainda fosse aqueles dois adolescentes, sentados no portão, segurando as mãos. E ao mesmo tempo, foi como olhar para tudo que a gente perdeu. Todo o tempo que passou. Todas as escolhas que fizemos. E me bateu uma tristeza tão grande, Carlos. Tão grande. A voz dela estava embargada. Eu também sentia o nó na garganta. Eu sei. Eu senti a mesma coisa. Mas sabe o que mais eu senti? O quê? Esperança. Pela primeira vez em muito tempo eu senti esperança. De que talvez não seja tarde. De que talvez a gente possa, não sei, recomeçar. Conhecer um ao outro de novo. Ver quem a gente virou depois de tanto tempo. Você acha que é possível? Não sei. Mas quero tentar. Você quer? Fechei os olhos. 23 anos fugindo. 23 anos carregando esse peso. E de repente, uma chance. Uma única chance de parar de fugir e encarar. Quero, falei, firme. Quero muito. Conversamos até quase 2 da manhã. Ela me contou mais sobre a filha, sobre o casamento que foi acabando aos poucos, sobre a solidão que veio depois do divórcio. Eu contei sobre a estrada, sobre os lugares que vi, sobre a solidão que nunca foi embora, nem com tanto movimento. Quando desligamos, combinamos que eu voltaria para Gurupi no fim de semana. Ela tinha sábado e domingo livres. Podíamos conversar mais, com calma, sem pressa. Pela primeira vez em anos, fiquei ansioso pela chegada de um dia específico. Pela primeira vez em anos, a estrada não era só caminho de fuga, era caminho de volta para casa. Quer o próximo capítulo? Continue e alongue o próximo capítulo 4, o sábado que mudou tudo. Sexta-feira, 5 da tarde. Entreguei a última carga em Goiânia, assinei os papéis, conferi o pagamento. Normalmente, eu já estaria procurando o próximo frete, ligando para os contatos, vendo o que tinha disponível. A estrada não para. O caminhoneiro que fica parado fica sem dinheiro. Mas dessa vez, desliguei o celular de trabalho. Tomei um banho demorado num hotel vagabundo perto da rodoviária. Fiz a barba pela primeira vez em semanas. Cortei as unhas, passei um pente no cabelo ralo, olhei no espelho e vi um homem de 43 anos, marcado pela vida, pelo sol, pela estrada. Rugas fundas ao redor dos olhos, pele queimada e ressecada, mãos calejadas de tanto segurar o volante. Será que ela ia me achar velho, cansado, acabado? Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Era tarde demais para isso. A gente não era mais adolescente. A vida deixa marcas. E talvez ela também tivesse os mesmos medos. Dormi pouco naquela noite. Acordei antes das 5 da manhã, quando o sol ainda nem tinha nascido. Fiquei deitado na cama dura do hotel, olhando o teto, o coração acelerado como se fosse um menino indo no primeiro encontro. E talvez fosse exatamente isso. Às 7 da manhã já estava na estrada. A BR-153 de volta. Mas dessa vez, cada quilômetro não era fuga, era aproximação. A paisagem que sempre passou borrada pela janela agora parecia diferente. Mais nítida, mais viva. Cheguei em Gurupi às 10 da manhã. Ela tinha mandado mensagem na noite anterior com um endereço. Um prédio simples de 3 andares, no centro da cidade, perto da praça principal. Estacionei o caminhão numa rua lateral, tranquei a cabine, respirei fundo. As pernas tremiam. Subi as escadas até o 2º andar. Apartamento 203.
A porta era azul clara, desbotada pelo tempo. Toquei a campainha e esperei. Os segundos pareceram horas. A porta se abriu. Laura estava ali, de calça jeans e blusa branca simples, o cabelo solto nos ombros, ainda úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Sem maquiagem. Os olhos cor-de-mel me olhando com uma mistura de nervosismo e alegria. "Você veio?" ela disse, como se ainda não acreditasse. Disse que viria. Ficamos parados por um segundo, sem saber direito o que fazer. Nos abraçamos no posto, mas isso era diferente. Isso era a casa dela. Espaço íntimo. Território onde a vida de verdade acontecia. "Entra", ela disse, abrindo espaço. Entrei. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, um sofá velho, mas limpo, uma estante cheia de livros, fotos na parede. Vi uma foto da filha dela, uma menina bonita, de cabelo escuro e sorriso largo. Parecia com a mãe. "Quer café? Água? Eu fiz bolo mais cedo. Café tá bom." Ela foi até a cozinha. Eu fiquei de pé na sala, sem saber onde sentar, me sentindo deslocado. Fazia tanto tempo que eu não entrava numa casa de verdade, num lugar onde alguém morava, tinha vida, rotina. "Pode sentar", ela disse da cozinha, rindo. "Não precisa ficar de pé aí feito hóspede." Sentei no sofá. Era macio. Tinha cheiro de casa, de roupa lavada, de vida normal. Tão diferente do cheiro de diesel e estrada que eu carregava comigo. Ela voltou com 2 xícaras de café e um prato com fatias de bolo de fubá. Sentou ao meu lado, mas deixou um espaço entre nós. Respeitoso, cauteloso. "Você encontrou fácil?" ela perguntou. "Sim, as indicações estavam claras. Fico feliz que você veio. Eu fiquei nervosa a semana inteira. Pensei que você talvez mudasse de ideia. Pensei nisso umas 50 vezes no caminho. Mas aqui estou." Ela sorriu, pegou a xícara de café, bebeu um gole. "Então, o que a gente faz agora?" Ri sem graça. "Não sei. Nunca estive nessa situação. Reencontrar alguém depois de 23 anos, tentar, sei lá, reconectar? É estranho, não é?" ela disse. "A gente se conhece e ao mesmo tempo não se conhece. Sabe tudo sobre quem a gente foi, mas nada sobre quem a gente é." "Exatamente." Ela colocou a xícara na mesinha de centro, virou para mim. "Então vamos fazer assim. Vamos conversar. De verdade. Sem pressa. Sem filtro. Eu quero saber tudo, Carlos. Quero saber o que aconteceu com você nesses anos todos. Quem você virou. O que você carrega. E eu vou contar também. Tudo. 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 As coisas boas e as ruins. Os acertos e os erros. Sem mentira, sem máscara. Porque se a gente vai tentar alguma coisa, seja lá o que for, precisa ser verdade, precisa ser real." Olhei para ela, para o rosto maduro, marcado pelo tempo, mas ainda bonito. Para os olhos que ainda eram cor-de-mel e ainda me olhavam do jeito que lembrara por tantos anos. "Tudo bem", falei. "Verdade, então." E foi assim que passamos o dia inteiro. Conversamos por horas. Ela contou sobre a mudança para Goiânia, sobre como foi difícil no começo, sobre como me procurou e não me encontrou. Contou que conheceu o ex-marido na faculdade, um cara que parecia bom no começo, mas que foi se revelando controlador, ciumento, pequeno. "Eu aguentei porque achei que era assim mesmo, sabe?" ela disse, a voz baixa. "Achei que casamento era compromisso, que eu tinha que fazer dar certo. E tinha a Bia. Não queria que ela crescesse sem pai, numa família quebrada. Mas você se separou. Me separei quando a Bia fez 15 anos. Não aguentava mais. Ele não me batia. Não era violento fisicamente, mas ia me apagando aos poucos. Questionava tudo o que eu fazia, controlava onde eu ia, com quem falava. Me fazia sentir pequena, burra, insignificante." A voz dela estava tremendo. Estendi a mão, peguei a dela. Ela apertou forte. Quando tomei coragem de pedir o divórcio, ele ficou furioso. Disse que eu ia me arrepender, que não ia conseguir nada sozinha. Mas eu consegui, foi duro, mas consegui. E sabe o que descobri? O quê? Que eu era mais forte do que imaginava, que eu não precisava dele para nada, que eu podia ser feliz sozinha. E
Feliz? Ela pensou antes de responder. Sou. Mais do que era antes, com certeza. Mas tem uma solidão, sabe? Não é solidão ruim, dessas que sufoca. É só uma falta de companhia, de alguém para conversar no fim do dia, de alguém que olhe para você e veja quem você realmente é. Fiquei calado, processando. Depois, foi minha vez de contar. Contei sobre os anos como ajudante de caminhoneiro, sobre como comprei o Scania, sobre a vida na estrada. Mas contei também sobre a solidão profunda, crônica, que vira normal depois de tanto tempo. Eu acordo sozinho, dirijo sozinho, como sozinho, durmo sozinho, falei. Todo dia, todo mês, todo ano. E no começo doía muito, mas depois a gente acostuma, vira rotina. E quando vira rotina, você nem percebe mais, só segue. Você nunca quis parar, ter uma casa, uma vida mais estável? Quis, algumas vezes, mas sempre que pensava nisso, sentia um aperto no peito, como se a estrada fosse a única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que me mantinha inteiro, ou a única coisa que te mantinha longe de sentir, ela disse, suave. A frase me acertou como um soco. Talvez. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você é feliz? Ninguém nunca tinha me perguntado isso, não diretamente. E eu nunca tinha parado para pensar de verdade na resposta. Não sei, acho que não sou infeliz, mas também não sei se sou feliz. Eu só existo, funciono, acordo, dirijo, entrego carga, pego outra, repito, é uma vida, mas não sei se é felicidade. Ela ficou quieta, os olhos brilhando. Sabe quando eu soube que precisava me separar? Quando percebi que estava vivendo do mesmo jeito que você acabou de descrever, só existindo, funcionando, sem sentir de verdade. E pensei, não é para isso que a gente está aqui. A vida não pode ser só sobreviver. E o que é então? Não sei, mas acho que tem a ver com conexão, com sentir, com ter alguém que importa e para quem você importa, com acordar e ter um motivo além da obrigação. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, mas necessário. Laura, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. O que a gente está fazendo aqui? O que é isso? Ela me olhou direto nos olhos. Não sei, mas quero descobrir. Você quer? Tenho medo. Eu também. Mas sabe o que eu tenho mais medo? Do quê? De deixar você ir embora de novo e passar o resto da vida me perguntando e se? E se a gente tivesse tentado? E se tivesse dado certo? E se fosse a nossa segunda chance? O coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Eu também não quero mais e se, admiti. Já tenho muitos. Ela se aproximou. O espaço cauteloso entre nós no sofá sumiu. Ficamos ali, tão perto, que eu conseguia sentir o cheiro do sabonete dela, ver cada pequena ruga no canto dos olhos, cada fio grisalho misturado no cabelo castanho. Então vamos tentar, ela sussurrou, sem garantia, sem saber se vai dar certo, mas vamos tentar. Como? Devagar, um dia de cada vez. Você vem me visitar quando puder. A gente conversa, se conhece de novo, vê no que dá, sem pressa, sem pressão. E se não der certo, aí pelo menos a gente tentou. E isso já é mais do que tivemos nos últimos 23 anos. Eu não planejei o que aconteceu depois. Não pensei, só senti. Segurei o rosto dela entre as mãos. Me aproximei devagar, dando tempo dela recuar se quisesse. Ela não recuou. Fechou os olhos. E quando nossos lábios se tocaram, 23 anos desapareceram de vez. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de toda a história que carregávamos. Não era o beijo desesperado de dois adolescentes. Era o beijo de duas pessoas que se machucaram, que viveram, que perderam e que estavam se reencontrando com medo e esperança ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ela tinha lágrimas nos olhos. Eu também. Fazia tanto tempo, ela disse, a voz embargada. Para mim também. Ficamos abraçados no sofá, em silêncio, só sentindo. A tarde foi passando lá fora, o sol mudando de posição, as sombras ficando mais longas. Não ligamos,
O mundo podia esperar. Jantamos juntos. Ela fez um macarrão simples com molho de tomate. Comemos na mesinha pequena da cozinha, conversando sobre coisas bobas, leves, rindo de lembranças antigas. Quando escureceu, soube que precisava ir. Preciso voltar para o caminhão, falei, sem vontade nenhuma de sair dali. Eu sei. Na porta ela me abraçou de novo. Volta? Perguntou. Volto. Semana que vem? Semana que vem. Desci as escadas como se estivesse flutuando. Entrei no caminhão, sentei no banco, mas não liguei o motor ainda. Fiquei só ali processando tudo o que tinha acontecido. Meu celular vibrou. Uma mensagem dela. Obrigada por hoje, por ter vindo, por ter tentado. Durma bem, Carlos. Respondi. Obrigada a você por me dar essa chance, por não ter desistido de mim antes mesmo de começar. Outra mensagem. Nunca desisti. Mesmo sem saber onde você estava, nunca desisti completamente. Guardei o celular, liguei o motor, saí devagar da cidade. Mas pela primeira vez em 23 anos, eu não estava fugindo. Estava indo embora com a promessa de voltar. E isso mudava tudo. Quer o próximo capítulo? Continue e alongue o próximo capítulo 5, quando a estrada vira ponte. A semana seguinte foi estranha. Não ruim, só estranha. Peguei uma carga de eletrônicos em Goiânia com destino a Belém. Quase 2.000 quilômetros, 3 dias e meio de viagem, talvez 4 dependendo das paradas. Normalmente eu gostava dessas rotas longas. Mais tempo na estrada, mais tempo sozinho com meus pensamentos, ou melhor, sem precisar pensar em nada. Mas agora era diferente. A estrada não era mais silêncio vazio, era contagem regressiva. Cada quilômetro que me afastava de Gurupi era um peso. Cada dia que passava era um dia a menos até voltar. E pela primeira vez, a solidão da cabine me incomodava de verdade. Conversávamos todo dia. Mensagens ao longo do dia, ligações à noite quando eu parava em algum posto. Ela me contava sobre as aulas, sobre os alunos, sobre as pequenas coisas do cotidiano dela. Eu contava sobre a estrada, sobre os lugares que passava, sobre o céu estrelado que via de dentro da cabine quando parava para dormir. Você já parou para olhar as estrelas de verdade? Ela perguntou numa dessas ligações. Tipo, sair do caminhão, deitar no chão e só olhar? Não, nunca fiz isso. Por que não? Pensei. Por que não mesmo? Acho que sempre tive pressa. Sempre tinha que seguir, entregar, pegar a próxima carga. Parar para olhar estrela parecia perda de tempo. Promete uma coisa? O quê? Da próxima vez que você parar num lugar bonito, longe das luzes da cidade, sai do caminhão e olha as estrelas, de verdade, por alguns minutos que seja. Tá, prometo. Mas por quê? Porque às vezes a gente precisa parar, só parar, e lembrar que existe beleza, que existe mais do que só cumprir obrigação. Naquela noite parei num trecho vazio da BR-010 entre Imperatriz e Açailândia, longe de qualquer cidade. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Desliguei o motor, desci do caminhão. O silêncio era quase ensurdecedor. Só o barulho distante de grilos e o vento suave nas árvores. Deitei no chão de terra ao lado do caminhão. Olhei para cima e foi como se visse o céu pela primeira vez. Milhões de estrelas. A Via Láctea atravessando tudo como um rio de luz. Estrelas que piscavam, que brilhavam mais forte, que pareciam tão perto que eu podia tocar. Fiquei ali, deitado na poeira, olhando aquela imensidão. E algo dentro de mim se abriu. Liguei para ela. Estou olhando as estrelas. Falei quando ela atendeu. Mesmo? Agora? Agora. Deitado no chão, do lado do caminhão, no meio do nada. Ela riu. Um riso leve, feliz. E aí? O que você está sentindo? Não sei explicar. É grande. Tudo é muito grande. E eu me sinto pequeno, mas não de um jeito ruim. É tipo... A gente passa a vida se preocupando com tanta coisa, carregando tanto peso, e aí olha para cima e percebe que somos só um pontinho. E todos os problemas também são. É lindo, não é? É. Obrigado por me fazer parar. De nada. Mas quem parou foi você. Eu só dei o empurrão.
Ficamos no telefone por mais de 1 hora. Eu deitado, olhando as estrelas. Ela na varanda do apartamento dela, olhando as poucas estrelas que conseguia ver com a luz da cidade. Você acha que a gente está indo rápido demais? Ela perguntou de repente. Como assim? A gente se reencontrou faz menos de 2 semanas e já tá, sei lá, parece que a gente está voltando para o que era antes. Mas a gente não é mais aquelas pessoas. Não, não somos, mas acho que é exatamente por isso que funciona. A gente mudou, cresceu, sofreu. A gente sabe o que é solidão de verdade agora. Sabe o que é viver sem. E talvez por isso a gente valorize mais. Você tem medo? Ela perguntou a voz baixa. Muito. E você? Também. Tenho medo de me machucar, de te machucar, de estragar de novo. Não vai estragar. A gente não era responsável pelo que aconteceu antes. Éramos crianças. A vida levou a gente por caminhos diferentes. Mas agora a gente escolhe, a gente decide. E você decide ficar? Decido. Você, eu também. Cheguei em Belém na quinta-feira de manhã. Entreguei a carga, mas em vez de pegar outro frete de volta, como sempre fazia, recusei 2 ofertas boas. Uma carga de açaí para São Paulo, outra de castanha para Goiânia. Tá recusando o serviço, Carlos? O despachante estranhou. Isso não é seu estilo. Preciso de uns dias. Tenho um compromisso. Ele riu. Compromisso? Você? Agora eu quero saber. Arrumou namorada? Não respondi, só sorri. Ele bateu no meu ombro. Que seja o que for, aproveita, rapaz. A vida passa rápido. Passei a noite num hotel em Belém. Liguei para ela. Vou voltar amanhã cedo. Chego em Gurupi na sexta à noite. Mesmo? Mas não tem que trabalhar? Recusei uns trabalhos. Quero passar o fim de semana aí. Se você quiser, claro. Silêncio do outro lado. Depois a voz dela embargada. Você recusou trabalho para vir aqui? Recusei. Carlos, você sabe o que isso significa? Você nunca recusa trabalho. Você vive disso. Eu sei, mas tem coisas mais importantes agora. Ela soluçou baixinho. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ninguém nunca abriu mão de nada por mim. Nem meu ex-marido. Ele sempre colocou tudo na frente. O trabalho, os amigos, o futebol. Eu era sempre a última prioridade. Você não é a última prioridade, Laura. Não para mim. Eu tô apaixonada por você de novo, ela disse de repente, a voz trêmula. Ou talvez nunca tenha deixado de estar. Não sei. Só sei que quando você vai embora, o apartamento fica vazio. Quando você liga, o dia fica melhor. Quando penso em você, meu peito aperta e ao mesmo tempo alivia. E isso me assusta muito. O coração estava disparado. Me assusta também. Mas é bom, não é? Sentir alguma coisa de novo? É muito bom. E muito assustador ao mesmo tempo. Cheguei em Gurupi na sexta à noite, como prometido. Dessa vez, ela desceu para me receber na rua. Quando desci do caminhão, ela veio correndo e se jogou nos meus braços. Abracei ela forte, sentindo o corpo dela tremendo. Você voltou, ela sussurrou no meu ouvido. Disse que voltaria. Eu sei, mas... Mesmo assim, fiquei com medo. Medo de que fosse só promessa. De que você mudasse de ideia no caminho. Afastei ela só o suficiente para olhar nos olhos. Não vou mudar de ideia. Não agora. Subimos pro apartamento. Ela tinha cozinhado. A mesa pequena da cozinha estava arrumada com toalha, pratos bonitos, vela no centro. Fiz lasanha. Lembra que eu sempre falava que queria aprender a cozinhar? Lembro. Aprendi. Não sou expert, mas me viro bem. A lasanha estava deliciosa. Comemos devagar, conversando, rindo. Ela me contou que a filha tinha ligado mais cedo, que tinha contado sobre mim. O que você disse? A verdade. Que reencontrei um amor antigo, que estamos tentando ver no que dá. E o que ela achou? Laura sorriu. Ela ficou feliz. Disse que nunca tinha me visto tão animada, que eu parecia outra pessoa, mais leve. E você se sente mais leve? Me sinto. Pela primeira vez em anos, eu acordo e tenho vontade de acordar. Sabe, não é mais só obrigação, é expectativa. De falar com você, de te ver, de descobrir para onde isso vai. Depois do jantar, ficamos no sofá. Ela se aconchegou no meu peito.
minha mão nos cabelos dela. A TV estava ligada, mas nenhum de nós prestava atenção. Carlos, você consegue imaginar uma vida diferente? Fora da estrada? A pergunta pegou pesado. Não sei, nunca pensei muito nisso. Mas se pensasse, fiquei quieto, processando. Tenho medo, a estrada é tudo que eu conheço há tantos anos. É minha rotina, meu sustento, minha identidade. Quem eu seria sem ela? Você seria você. Carlos, não o caminhoneiro, só você. Não sei se sei ser só eu. Ela levantou, me olhou sério. Não estou pedindo para você largar tudo amanhã. Não estou dando ultimato. Só quero que você pense. Porque se isso aqui for para frente, a gente vai ter que achar um meio termo. Eu não posso viver esperando você voltar a cada 2 semanas. E você não pode viver fugindo para sempre. Eu sei. Você tem que decidir, Carlos, o que você quer de verdade. Porque se for só companhia de fim de semana, a gente precisa ser honesto sobre isso. Mas se for algo mais, algo de verdade, a gente precisa construir junto. E construir junto significa presença. Significa escolher ficar. As palavras dela eram duras, mas necessárias. Você tá certa. Eu preciso pensar. Pensa. Mas não foge. Não desaparece. Me promete? Prometo. Ela voltou a se aconchegar no meu peito. Ficamos assim até tarde, até ela pegar no sono nos meus braços. Peguei ela no colo, cuidadoso, levei para o quarto dela. Deitei ela na cama, cobri com o lençol. Ela murmurou algo ininteligível, virou de lado. Fiquei ali, olhando para ela dormindo, e algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. 23 anos fugindo, 23 anos sozinho, 23 anos construindo muros para não sentir. E agora, naquele quarto pequeno, olhando aquela mulher dormir, eu sabia que precisava escolher. A estrada ou ela, a fuga ou a permanência, o vazio conhecido ou a plenitude assustadora. Voltei para o sofá, mas não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, pensando, pesando. Meu caminhão ainda tinha parcelas a pagar. Minha vida inteira cabia naquele Scania. Eu não tinha casa, não tinha móveis, não tinha nada além da estrada. Mas também não tinha nada além da estrada. Peguei o celular, mandei mensagem para o Toninho: preciso conversar. É importante. Ele respondeu mesmo sendo 3 da manhã. Tá acontecendo, né? A mudança. Acho que sim. E tô com medo. Medo é bom. Significa que importa de verdade. Dorme, mano. Amanhã a gente conversa. No sábado, Laura acordou cedo. Me encontrou no sofá, ainda acordado. Você não dormiu? Não muito. Ela sentou do meu lado, preocupada. Tá tudo bem? Tá, só pensando. Sobre? Respirei fundo. Sobre a gente, sobre o que você disse ontem, sobre escolher. Ela ficou tensa. E ainda não sei a resposta completa. Mas sei uma coisa, eu quero tentar, quero de verdade. E se para isso eu precisar mudar, então vou ter que achar um jeito. Os olhos dela encheram de lágrimas. Sério? Sério. Não sei como ainda, não sei quando, mas sei que não quero te perder de novo. Perdi você uma vez e passei 23 anos carregando isso. Não vou cometer o mesmo erro. Ela se jogou nos meus braços chorando. A gente vai achar um jeito, juntos. Não precisa ser de uma vez. Pode ser aos poucos, mas juntos, tá? Juntos. E ali, naquele abraço apertado, num apartamento pequeno em Gurupi, algo mudou. A estrada deixou de ser fuga e começou a virar ponte. Ponte entre quem eu fui e quem eu podia ser. Ponte entre a solidão e a companhia. Ponte entre o passado que me assombrava e o futuro que finalmente parecia possível. Quer o próximo capítulo? Continue e alongue o próximo, capítulo 6. As decisões difíceis. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Voltei para a estrada na segunda-feira, mas agora era diferente. Cada viagem era calculada. Rotas mais curtas, cargas que me mantivessem perto do Tocantins e Goiás. Recusei trabalhos que antes toparia sem pensar 2 vezes. Belém, Manaus, Porto Alegre, cidades que antes faziam parte da rotina, viraram lugares distantes demais.
O dinheiro começou a apertar. As parcelas do caminhão não perdoavam, o diesel estava caro e escolher trabalho por proximidade em vez de lucro cobrava seu preço. Mas sempre que pensava em voltar ao antigo esquema, lembrava do rosto dela, da promessa que tinha feito e seguia em frente. Conversávamos todos os dias, 2, 3 vezes por dia às vezes. Mensagens de bom dia, ligações na hora do almoço dela, videochamadas à noite antes de dormir. Ela me mostrava o apartamento, os livros novos que comprava, as provas que corrigia. Eu mostrava a estrada, o pôr do sol pela janela do caminhão, os lugares por onde passava. Trouxe meus alunos para conhecer você hoje, ela disse numa dessas ligações, rindo. Como assim? Eles perguntaram por que eu estava tão feliz ultimamente. Contei que tinha reencontrado um amor antigo. Eles ficaram encantados. Agora, todo dia perguntam do namorado da professora. Namorado? Ela ficou séria. É o que você é, não é? É sim. Só ninguém nunca me chamou assim. Faz tanto tempo. Se acostuma. Porque agora você tem uma namorada que está apaixonada e quer o mundo inteiro sabendo. Isso me fazia sorrir feito bobo no meio da estrada. Nos fins de semana, eu voltava para Gurupi. Sempre. Não importava onde eu estivesse na quinta ou sexta, eu dava um jeito de chegar lá. Às vezes chegava tarde da noite, exausto, mas ela sempre me esperava acordada. Com comida pronta, um sorriso cansado, mas feliz, e aquele abraço que fazia tudo valer a pena. Começamos a construir uma rotina. Sábado de manhã, tomávamos café juntos. Ela fazia pão de queijo caseiro, eu fazia café forte do jeito que aprendi na estrada. Depois íamos para a feira da cidade, comprávamos legumes e frutas, andávamos de mãos dadas, feito 2 adolescentes. O pessoal da feira já me conhece, ela disse um dia, rindo. A dona da barraca de tomate falou que nunca tinha me visto tão corada e alegre. Acho que a cidade inteira já sabe. Te incomoda? Não, eu gosto. Gosto que saibam que você existe, que a gente existe. Domingo era dia de ficar em casa, assistir filme abraçados no sofá, cozinhar juntos, conversar sobre tudo e nada. Ela me mostrava fotos antigas da filha, me contava histórias engraçadas da escola. Eu contava sobre os lugares que conheci, as pessoas que encontrei na estrada. Mas sempre chegava domingo à noite e eu precisava ir embora. E sempre doía. Foi numa quinta-feira de novembro que tudo mudou. Eu estava em Palmas, tinha acabado de entregar uma carga de materiais de construção. O celular tocou. Era o Toninho. E aí, parceiro, tá na região? Tô, em Palmas. Por quê? Queria conversar pessoalmente. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Do tipo que pode mudar tudo, mas precisa ser pessoalmente. Pode dar um pulo aqui em Goiânia? Fiquei curioso. Toninho não era de enrolação. Se ele estava pedindo para conversar pessoalmente, era coisa séria. Posso? Chego amanhã de manhã. Beleza, te espero no bar do Zé, aquele que a gente sempre para. Dirigi a noite inteira. Cheguei em Goiânia às 7 da manhã, zonzo de sono, mas curioso. O bar do Zé era um boteco velho na saída da cidade, ponto de encontro de caminhoneiro. Toninho já estava lá, tomando café, quando cheguei. Rapaz, você tá com cara de quem não dorme há dias, ele disse quando me viu. Dirigi a noite toda. Fala logo, tô curioso. Ele sorriu, pediu 2 cafés pro garçom, esperou ele trazer, depois se inclinou na mesa. Lembra aquele depósito de cargas que eu trabalho? Lembro. O dono tá querendo expandir. Vai abrir mais uma unidade, em Gurupi. Meu coração pulou. Gurupi? Isso. E ele está precisando de gente de confiança para gerenciar a operação lá. Alguém que conheça o ramo, que entenda de logística, que saiba lidar com caminhoneiro. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E você pensou em mim? Pensei. Falei de você para ele, do seu histórico, da sua experiência. Ele gostou, quer conversar. Mas eu sou caminhoneiro. Não sei nada de gerenciar depósito.
Você sabe mais do que imagina. Você conhece a estrada de ponta a ponta, sabe quanto tempo cada rota leva, conhece os postos, os esquemas, as rotas alternativas. Isso vale ouro para quem trabalha com logística. E você é honesto, confiável. Isso também vale muito. Fiquei em silêncio, processando. Seria trabalho fixo? Perguntei. Seria. Salário mensal, carteira assinada, benefícios. Nada de ficar dependendo de frete. Horário comercial, de segunda a sexta, fim de semana livre. E eu teria que parar de viajar, vender o caminhão, provavelmente, se estabelecer em Gurupi, onde ela estava. Você pensou em mim por causa dela? Perguntei. Toninho não negou. Pensei, mas não só por isso. Pensei porque você é bom no que faz, porque merece a oportunidade e porque, mano, você não pode ficar rodando estrada para sempre. Você tem 43 anos. Daqui uns anos seu corpo não vai aguentar mais. E aí, vai fazer o quê? Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas o caminhão, ainda estou pagando. Devo mais da metade. Vende, mesmo devendo. Tem gente que compra e assume a dívida. Você não vai ganhar muito, mas pelo menos se livra do peso. Voltei para o meu caminhão sem conseguir pensar direito. Sentei no banco, olhei para o painel gasto, para o volante marcado pelas minhas mãos. Aquele Scania foi minha casa por anos, meu refúgio, minha prisão, minha identidade. Peguei o celular, liguei para Laura. Era meio-dia. Ela estava na escola, mas atendeu entre uma aula e outra. Oi, amor, tudo bem? Não costuma ligar essa hora. Preciso te contar uma coisa. Contei tudo. A proposta, o emprego, Gurupi, tudo. Ela ficou em silêncio do outro lado. Um silêncio longo. Laura, tô aqui, só processando. E aí, o que você acha? Carlos, eu não posso decidir isso por você. Isso tem que ser escolha sua. Mas você faz parte dessa escolha. Você é parte importante. Eu sei. Mas não quero ser o motivo de você largar algo que ama. Não quero que daqui uns anos você se arrependa e me culpe. Eu não vou me arrepender. Como você tem certeza? Respirei fundo. Porque eu já vivo me arrependendo, Laura. Me arrependo de ter te deixado ir embora 23 anos atrás. Me arrependo de ter passado a vida fugindo. Me arrependo de cada vez que escolhi a estrada em vez de tentar construir algo de verdade. E se eu deixar essa chance passar, se eu deixar você passar de novo, eu sei que vou me arrepender pelo resto da vida. Ela estava chorando. Eu ouvia os soluços baixinhos. Você tem certeza? Certeza mesmo? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza de alguma coisa. Então faz. Faz, Carlos, por favor. Eu quero você aqui. Quero acordar e te ter perto. Quero construir uma vida de verdade com você. Mas só se for o que você quer também. É o que eu quero. Mais do que qualquer coisa. Os 15 dias seguintes foram um turbilhão. Conversei com o dono do depósito. Ele era um homem sério, objetivo. Explicou o trabalho, o salário. Era menos do que eu podia ganhar num mês bom na estrada. Mas era fixo, garantido, com 13º e férias. Coisas que eu nunca tive. Quando você pode começar? Ele perguntou. Preciso vender meu caminhão primeiro e me organizar. Um mês? Um mês tá bom. Coloquei o Scania à venda. Doeu mais do que imaginei. Aquele caminhão velho, vermelho, batido, tinha sido minha casa. Tinha me levado por todo o Brasil. Tinha sido testemunha da minha solidão e agora seria testemunha da minha mudança. Apareceu um comprador em uma semana. Um caminhoneiro jovem, uns 30 anos, começando na profissão. Olhou para o caminhão com aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem. É seu primeiro? Perguntei. É. Sempre sonhei em ter o meu próprio. Vai te servir bem. É forte, resistente. Só precisa de manutenção regular e respeito. O senhor vai parar de viajar? Vou. Arrumei um trabalho fixo. Não vai sentir falta? Olhei para o Scania, para o velho companheiro de estrada. Vou, mas tem coisas que a gente quer mais que outras. Assinamos os papéis. Ele assumiu o que faltava da dívida, me pagou uma diferença pequena.
Entreguei as chaves, vi ele subir na cabine, ligar o motor, sair dirigindo. Fiquei parado na rua, vendo o caminhão vermelho sumir na esquina. 23 anos na estrada terminando assim. Sem fanfarra, sem despedida grandiosa. Só um caminhão velho mudando de dono e um homem cansado escolhendo finalmente parar de fugir. Toninho veio me buscar. E aí, como você tá? Estranho, vazio e cheio ao mesmo tempo. É o fim de uma era, mano. É, mas também é começo de outra. No meu último fim de semana, antes de começar o trabalho novo, fui para Gurupi. Dessa vez não de caminhão, mas de ônibus. Sensação estranha, ser passageiro depois de tanto tempo sendo o motorista. Laura me esperava na rodoviária. Quando me viu, correu e se jogou nos meus braços. Você veio de ônibus? Vim, sem caminhão agora. Como você tá? Assustado, ansioso, mas feliz. Fomos pro apartamento. Ela tinha preparado jantar especial. A mesa estava bonita, com toalha nova, vela acesa, até uma garrafa de vinho. O que é a ocasião? Perguntei. A ocasião é que você está começando uma vida nova e eu queria comemorar. Queria que você soubesse que eu estou muito orgulhosa de você. Orgulhosa? Por quê? Porque você enfrentou seu medo, porque você escolheu ficar, porque você está disposto a recomeçar. Isso não é fácil, Carlos, e eu sei o quanto o caminhão significava para você. Segurei a mão dela por cima da mesa. Significava muito, mas você significa mais. Jantamos devagar, conversando sobre o futuro, sobre o trabalho novo, sobre onde eu ia morar. Ela sugeriu que eu ficasse no apartamento dela até achar um lugar, ou talvez nem precisar achar, sobre como seria ter uma rotina normal. Você vai estranhar, ela disse, acordar todo dia no mesmo lugar, ir para o mesmo trabalho, voltar para a mesma casa. Eu sei, mas quero estranhar, quero ter essa chance. Depois do jantar, ficamos na varanda pequena do apartamento. Ela se aconchegou em mim, minha mão nos cabelos dela. Carlos, eu te amo. O coração parou. Era a primeira vez que qualquer um de nós dizia essas palavras. Eu também te amo, respondi, a voz embargada. Acho que nunca parei. Ela virou, me beijou, um beijo profundo, urgente, cheio de 23 anos de saudade. Nos levantamos sem separar os lábios, caminhamos até o quarto dela. E naquela noite, finalmente, depois de tanto tempo, eu não estava sozinho. Não estava fugindo, não estava de passagem. Estava em casa. Quero o próximo capítulo? Continue e alongue o próximo. Capítulo 7. Quando as raízes começam a crescer. A primeira segunda-feira no depósito foi das coisas mais estranhas que já vivi. Acordei às 6 da manhã, mas não no beliche apertado de um caminhão. Acordei numa cama de verdade, lençóis cheirando a amaciante, Laura dormindo do meu lado, o cabelo espalhado no travesseiro. Fiquei uns minutos só olhando para ela, ainda não acreditando que aquilo era real. Levantei com cuidado para não acordá-la. Fui pro banheiro, tomei banho, me arrumei, calça jeans limpa, camisa de botão, sapato fechado, roupas que quase não usava, que ficaram guardadas tanto tempo que tiveram que ser passadas. Olhei no espelho e vi um homem diferente. Não era mais o caminhoneiro de sempre, sujo de estrada e cansaço. Era alguém indo trabalhar numa cidade, num emprego fixo. Você tá lindo, Laura disse da porta do banheiro, ainda com cara de sono. Tô estranho, desacostumado com essas roupas. Vai se acostumar, quer café? Quero, mas eu faço. Você volta pra cama. Nem pensar. Seu primeiro dia de trabalho novo, vou fazer café da manhã especial. Tomamos café juntos na mesinha da cozinha. Ela fez ovos mexidos, torrada, suco de laranja. Comida simples, mas feita com carinho. Cada garfada parecia simbolizar aquela nova vida. Nervoso? Ela perguntou. Muito. Não sei se vou dar conta. Nunca gerenciei nada na vida além de uma rota e um caminhão. Você vai dar conta. Você é inteligente, dedicado, conhece o trabalho melhor que qualquer um. E se eu fracassar? Ela segurou minha mão. Aí você tenta de novo, ou tenta outra coisa, mas não vai fracassar. Eu confio em você. Aquelas palavras vindas dela valeram mais que qualquer diploma.
O depósito ficava na zona industrial de Gurupi, um galpão grande com escritório nos fundos. Quando cheguei, às 7 em ponto, já tinha movimento. Caminhões entrando e saindo, pessoal da carga descarregando mercadorias, empilhadeiras circulando. O dono, seu Raimundo, me recebeu. Pontual, gosto disso. Vem, vou te apresentar para o pessoal. A equipe era pequena. 6 funcionários fixos, 2 no escritório, 4 no operacional. Todo mundo mais novo que eu. Me olharam com aquela curiosidade de quem está avaliando o chefe novo. Esse aqui é o Carlos, seu Raimundo apresentou. Ele vai gerenciar as operações. Qualquer dúvida, qualquer problema, é com ele. Carlos, esses são os meninos. Cumprimentei cada um. Wanderson, o cara do administrativo, uns 35 anos, eficiente. Luciana, a outra do escritório, 20 e poucos, esperta. E os rapazes da carga, Marcos, Júnior, Pelé e Zezinho. Todos na casa dos 20 e tantos, forte, trabalhadores. E aí, chefe, é verdade que o senhor foi caminhoneiro? Marcos perguntou. Fui, mais de 20 anos na estrada. E largou? Por quê? Olhei para o céu azul através da porta do galpão. Pensei em Laura me esperando em casa depois do trabalho, porque chegou a hora de parar de andar e começar a ficar. Ele não entendeu, mas os mais velhos entenderam. O Anderson deu um sorriso que dizia que sabia exatamente do que eu estava falando. Os primeiros dias foram intensos. Aprendi o sistema, as rotas de entrega, como gerenciar os prazos, como lidar com o cliente reclamando, com motorista atrasado, com carga extraviada. Era diferente de dirigir, mas usava conhecimentos que eu tinha. Sabia quando um motorista estava mentindo sobre o atraso. Sabia quando a rota podia ser otimizada. Sabia quando o prazo era apertado demais e precisava renegociar. Você é bom nisso, o Anderson disse no fim da primeira semana. Tem gente que vem pra cá e fica perdido por meses. Você já pegou o jeito? É porque eu já vivi do outro lado. Já fui o motorista reclamando do prazo impossível, o cara lidando com o cliente chato, o que precisava improvisar rota porque a estrada estava interditada. Faz diferença. A galera respeita isso. E aos poucos fui pegando gosto. Gosto de ter rotina, de acordar todo dia no mesmo lugar, de trabalhar das 7 às 5, de ter fim de semana livre. Coisas que antes me pareciam prisão, agora eram liberdade. Liberdade de planejar, de ter futuro previsível, de construir algo que durava mais que uma viagem. Mas nem tudo era fácil. Teve noites que acordei no meio da madrugada, suando frio, sonhando que estava dirigindo. O ronco do motor, o cheiro do diesel, a estrada infinita à frente. Acordava desorientado, procurando o volante e levava segundos até perceber que estava numa cama, num quarto, com Laura do meu lado. Pesadelo? Ela perguntava sonolenta. Não sei, sonhei que estava na estrada. Sente falta? Às vezes. Do caminhão, não, mas da estrada, da liberdade. Às vezes sinto. É normal. Foram mais de 20 anos. Não some da noite para o dia. Ela tinha razão. E aos poucos, as noites foram ficando mais tranquilas. Os sonhos com a estrada foram diminuindo. E quando acordava, em vez de sentir falta, sentia alívio. Alívio de estar ali, seguro, acompanhado. Foi no final do segundo mês que conheci a filha dela. Beatriz veio passar o fim de semana. Laura estava nervosa desde quinta-feira. E se ela não gostar de você? Aí a gente lida. Mas por que ela não gostaria? Não sei. Ela nunca me viu com ninguém além do pai. E você é tão diferente dele, tenho medo que ela ache estranho. Laura, ela tem 19 anos. Não é mais criança. E se ela te ama, vai querer que você seja feliz. Eu sei, mas mesmo assim... Beatriz chegou no sábado de manhã. Quando bateu na porta, Laura pulou do sofá. Ajeitou a blusa, ajeitou o cabelo, respirou fundo. Calma, falei, segurando a mão dela. Vai dar tudo certo. Ela abriu a porta. E lá estava a menina das fotos. Alta, magra, cabelo escuro igual da mãe, mas com um sorriso largo que iluminava o rosto. Ela entrou carregando uma mochila grande e se jogou nos braços da mãe. Mãe,
Que saudade! Bia, meu amor, deixa eu te olhar. Tá mais magra? Tá comendo direito? Tô sim, mãe, relaxa. Elas se abraçaram mais um pouco até Beatriz olhar para mim por cima do ombro da mãe. Me avaliou com aquele olhar direto da juventude. Então você é o Carlos. Sou. E você é a Beatriz. Ela largou a mãe, veio até mim, estendeu a mão. Prazer. Minha mãe não para de falar de você. Bia! Laura ficou vermelha. O quê? É verdade. Carlos isso, Carlos aquilo. O Carlos disse, o Carlos fez. Acho que ouvi seu nome mais vezes nos últimos meses do que ouvi o do meu pai nos últimos 5 anos. Ri, gostando dela imediatamente. Sua mãe também não para de falar de você. Sei mais da sua vida acadêmica do que da minha própria. Ela deu um sorriso. Então, já começamos empatados. O fim de semana foi melhor do que esperava. Beatriz era inteligente, engraçada, direta, nada daquela cara feia de filha protegendo a mãe. Pelo contrário, ela parecia genuinamente feliz em ver Laura feliz. No domingo à tarde, quando Laura foi na padaria comprar pão, Beatriz me chamou na varanda. Carlos, posso falar uma coisa? Claro. Ela ficou séria. Minha mãe sofreu muito com meu pai. Muito mesmo. Ele destruiu a autoestima dela, fez ela se sentir pequena, incapaz, sem valor. Levou anos para ela se recuperar, para voltar a sorrir de verdade. E agora, nesses últimos meses, desde que você apareceu, ela tá diferente, mais leve, mais feliz, mais ela mesma. Fico feliz em ouvir isso, mas eu preciso saber. Você é sério? Isso aqui é sério para você? Porque se for só passatempo, se você for embora e quebrar o coração dela de novo, eu juro que eu te encontro. Olhei nos olhos dela. Via a mãe ali, a mesma determinação, a mesma força. É sério, mais sério que qualquer coisa que já vivi. Eu passei 23 anos fugindo, Beatriz. 23 anos sozinho na estrada, porque achei que era o que merecia. E quando reencontrei sua mãe, foi como se tudo fizesse sentido de novo. Eu larguei o caminhão, larguei a vida que conhecia, me mudei para cá. Tudo porque eu não quero perder ela de novo. Então sim, é sério, muito sério. Ela me estudou por mais um momento. Depois deu um sorriso pequeno. Tá bom, acredito em você. E para constar, eu gosto de você. Acho que você é bom para ela. Só não estraga, tá? Não vou estragar. Quando Laura voltou, encontrou nós dois conversando na varanda. Rindo. Ela parou na porta, olhou para mim, olhou para a filha e os olhos encheram de lágrimas. Tá tudo bem? Perguntei preocupado. Tá tudo perfeito, ela disse, a voz embargada. Tá tudo absolutamente perfeito. 3 meses viraram 4. 4 viraram 6. Me mudei oficialmente para o apartamento dela. Trouxe minhas poucas coisas, roupas, alguns documentos, uma foto velha da minha mãe. Era tudo o que tinha, mas aos poucos fui enchendo aquele espaço de outras formas. Arrumei a torneira que pingava, pintei a parede da sala que estava descascando, montei uma prateleira nova para ela colocar mais livros. Você está fazendo ninho, ela disse um dia, me vendo trabalhando. Fazendo o quê? Ninho. É o que pássaros fazem quando acham um lugar para ficar. Você está fazendo esse lugar ser seu, ser nosso. Parei. Olhei em volta. Ela tinha razão. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava construindo um lar. É estranho, admiti. Bom, mas estranho. Vai se acostumar. Eu também estou me acostumando a ter você aqui, a acordar e saber que você vai estar do meu lado, a ter com quem dividir o dia, dividir os problemas, dividir a vida. Você se arrepende de ter topado isso? Arrepender? Carlos, esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você não tem ideia do que significa não estar mais sozinha, do que significa ter um parceiro de verdade. Para mim também. Eu não sabia que podia ser assim. Não sabia que existia isso. O quê? Paz. Eu passei tanto tempo agitado, fugindo, me movendo, que não sabia como era ficar em paz. E agora eu sei. Paz é isso. É acordar do seu lado. É tomar café juntos de manhã. É voltar do trabalho e saber que você está aqui. É dormir e não ter pesadelo. É simples, mas é tudo.
Ela se aproximou, me abraçou. Eu te amo tanto. Eu também te amo, mais do que sei dizer. No trabalho, as coisas também estavam indo bem. Seu Raimundo já falava em me dar aumento, em expandir minhas responsabilidades. A equipe me respeitava, os clientes confiavam. Você nasceu para isso, o Anderson disse um dia. Para gerenciar, para liderar, podia ter feito isso antes. Antes eu não estava pronto. Precisava daqueles anos na estrada. Precisava aprender, sofrer, crescer e precisava encontrar o motivo certo para parar. E encontrou? Olhei pela janela do escritório para a cidade lá fora, sabendo que Laura estava em alguma sala de aula não muito longe dali, ensinando crianças a ler. Encontrei. Foi numa quinta-feira, já quase Natal, que meu celular tocou com um número desconhecido. Atendi. Alô? Carlos? Sou eu, Marcos, o cara que comprou seu caminhão. Levei um segundo para lembrar. O rapaz jovem, olhos brilhantes, primeiro caminhão. Marcos, tudo bem? O andarilho tá te servindo bem? Tá sim, tá ótimo. Não é por isso não. É que eu tô aqui em Gurupi, parei num posto e vi seu caminhão estacionado. Quer dizer, o caminhão que foi seu. O coração deu um pulo. Mesmo? Sim. Tô olhando para ele agora. Tá bem cuidado, pintei de azul, mas é ele. E eu pensei, sei lá, achei que você ia querer saber. Que posto é? O Boa Esperança. O posto onde reencontrei Laura, onde tudo começou. Obrigado por me avisar, Marcos. De nada. E Carlos, obrigado por ter vendido o caminhão para mim. Ele mudou minha vida. Que bom, cuida bem dele. Vou cuidar. Valeu. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Meu velho andarilho. Ali, a alguns quilômetros, no lugar onde tudo mudou. Quando cheguei em casa naquela noite, contei para Laura. Você quer ir ver? Ela perguntou. Não sei. Será que devo? Acho que sim. Acho que você precisa de um fechamento. No sábado de manhã, fomos juntos. Ela dirigindo o Gol velho dela, eu no banco do passageiro de mãos dadas. Chegamos no posto e lá estava ele. O Scania 113, que foi vermelho agora, era azul. Mais novo, mais brilhante. Mas ainda era ele. Reconheci cada amassado, cada marca, cada detalhe. Saí do carro devagar. Laura veio junto, segurou minha mão. Me aproximei do caminhão. Passei a mão na lataria, tantas memórias, tantos quilômetros, tanta solidão. Como você tá? Laura perguntou baixinho. Bem, triste, mas bem. É como ver um ex. Você lembra do que teve, mas sabe que não volta. E tá tudo bem. Sente falta? Olhei para ela, para o rosto que amava, para os olhos cor de mel que me trouxeram de volta. Não, não sinto. Porque se eu ainda tivesse ele, não teria você. E não tem caminhão no mundo que valha isso. Ela se aconchegou em mim. Você tem certeza? Certeza que não se arrepende? Absoluta. Aquele caminhão me levou por todo o Brasil. Me mostrou o país inteiro. Me deu liberdade quando eu precisava. Mas você me deu casa, me deu paz, me deu futuro. E isso, Laura, isso não tem preço. Ficamos mais alguns minutos ali. Depois voltamos para o carro. E quando saímos do posto, não olhei para trás. Não precisava. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava fugindo do passado. Eu estava construindo o futuro. E que futuro era esse? Quero o capítulo final, continue e alongue o próximo. Capítulo 8. Onde as estradas se encontram 1 ano e meio depois. Acordei com o cheiro de café vindo da cozinha. Abri os olhos devagar, deixando o sol da manhã entrar pela janela. Laura já tinha levantado como sempre fazia aos sábados. Ela gostava de acordar cedo, mesmo no fim de semana. Dizia que era o melhor momento do dia. Me espreguicei. Senti o corpo descansado. Não doía mais as costas como antes, quando dormia no beliche apertado do caminhão. As pernas não ficavam mais inchadas. O pescoço não estava mais tenso. Meu corpo tinha finalmente aprendido o que era descansar de verdade. Levantei, vesti um short e uma camiseta velha, fui para a cozinha. Laura estava na varanda pequena, tomando café, lendo um livro. Usava aquele roupão de algodão azul que eu gostava, o cabelo preso num coque bagunçado, os óculos de leitura na ponta do nariz.
Bom dia, falei, me aproximando por trás, beijando o topo da cabeça dela. Bom dia, amor. Dormiu bem? Como uma pedra. E você? Há quanto tempo está acordada? Umas 2 horas. Não conseguia dormir. Fiquei pensando. Pensando no quê? Ela fechou o livro, me olhou. Tinha algo diferente nos olhos dela. Uma mistura de nervosismo e alegria. Senta aqui comigo. Sentei. Ela segurou minha mão. Respirou fundo. Carlos, tem uma coisa que eu quero conversar com você faz um tempo, mas estava esperando o momento certo. O coração acelerou. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, não é nada ruim. Pelo contrário, é só que a gente tá junto faz 1 ano e meio. Você mora aqui faz mais de 1 ano. A gente construiu uma rotina, uma vida, um futuro juntos. E eu tô muito feliz, Carlos. Mais feliz do que jamais imaginei que podia ser. Eu também. Mas sinto que tem um mais vindo. Ela sorriu. Não é um mais. É um i. E eu queria saber, o que você acha de a gente oficializar isso? De casar? Fiquei paralisado. Casar, casamento. Uma palavra que sempre pareceu de outro mundo para mim. Algo distante, impossível, que não tinha nada a ver com minha vida. Laura, Espera, deixa eu terminar. Ela interrompeu nervosa. Eu sei que você nunca pensou muito nisso. Sei que passou a vida inteira sozinho, fugindo de qualquer tipo de compromisso permanente. E não precisa ser agora. Não precisa ser do jeito tradicional. Pode ser só no cartório, simples, sem festa grande. Mas eu queria que a gente fosse marido e mulher. Oficialmente. Porque quando eu penso no futuro, você tá nele. Em todos os cenários, em todas as versões, você tá lá. E eu queria que o mundo soubesse, que a gente soubesse, que isso é para sempre. Os olhos dela estavam brilhando. Lágrimas ameaçavam cair. E eu estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo, não era vontade de fugir, era certeza. Sim, falei. Sim, eu quero casar com você. Mesmo? Tem certeza? Porque eu não quero que você... Segurei o rosto dela entre as mãos. Tenho certeza. Eu passei 40 e tantos anos da minha vida achando que casamento não era para mim, que família não era para mim, que ficar não era para mim. Mas eu estava errado. Não era que não fosse para mim. É que não era com a pessoa certa. E você é a pessoa certa, Laura. Sempre foi. Desde os 15 anos, desde aquele portão verde água, desde sempre. Então sim, 1000 vezes sim, eu quero casar com você. Ela desabou em lágrimas. Me abraçou tão forte que doeu. Ficamos assim, abraçados na varanda pequena, chorando juntos, rindo juntos, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Eu te amo tanto, ela sussurrou no meu ouvido, tanto que assusta. Eu também. E não assusta mais. Antes assustava. Agora é só certo. Contamos para Beatriz no domingo, quando ela ligou para a conversa semanal com a mãe. Vocês vão casar? Ela gritou pelo telefone, tão alto que eu ouvi mesmo sem estar no viva voz. Sério mesmo? Sério mesmo, Laura confirmou sorrindo. Finalmente, eu estava esperando isso faz meses. Posso ser madrinha? Claro que pode, bobinha. Você vai ser a madrinha principal. E posso levar o Rodrigo? Vocês vão conhecer meu namorado oficialmente. Laura me olhou surpresa. Eu dei de ombros, sorrindo. As coisas mudavam, a vida seguia. E era lindo ver isso acontecendo. Marcamos o casamento para o cartório para dali 2 meses. Nada elaborado, como Laura tinha dito. Só o essencial. Beatriz, Toninho que viria de Goiânia, alguns amigos da escola dela, o pessoal do depósito. Não quer chamar seus parentes? Laura perguntou. Não tenho muitos. Minha mãe morreu, meu pai eu nem conheço, tenho uns primos distantes que não vejo há anos, mas tem uma pessoa que eu gostaria que estivesse lá. Quem? O padre que batizou a gente quando éramos crianças. Padre Miguel. Ele ainda está vivo, aposentado, mora em Catalão. Foi ele que viu a gente crescer. Acho que seria bonito ele estar lá. Então, vamos chamá-lo.
Liguei para o Padre Miguel naquela mesma semana. Ele tinha 80 e poucos anos agora, a voz trêmula, mas ainda firme. Carlos, o menino Carlos, filho da Dona Rosa. Sim, padre, sou eu. Menino, quantos anos? Sua mãe, que Deus a tenha, ficaria tão feliz de saber que você se encontrou. Ela sempre se preocupava com você. Eu sei, padre, e eu queria convidá-lo para uma coisa. Vou me casar, aqui em Gurupi, e gostaria muito que o senhor estivesse presente. Casar? Você? Ah, meu filho, mas que alegria! Com quem? Com a Laura. Laura Mendes, a menina que morava na rua de trás lá em Catalão. Lembra dela? Silêncio do outro lado. Depois uma risada emocionada. Lembro sim. A menina dos olhos cor de mel. Vocês dois eram inseparáveis. Mas ela não tinha se mudado? Tinha. Nos reencontramos depois de 23 anos. Meu Deus do céu, isso é coisa de romance, Carlos, de filme. Eu vou sim, com muito prazer. Não perco isso por nada. Os 2 meses passaram num borrão de preparativos simples, mas significativos. Laura comprou um vestido branco simples, comprimento no joelho, nada exagerado. Eu comprei um terno, o primeiro da minha vida. Quando provei na loja, Laura começou a chorar. Por que tá chorando? Porque você tá lindo. E porque eu não acredito que isso tá acontecendo de verdade. Acredita, é real, muito real. Beatriz chegou na quinta-feira antes do casamento trazendo o namorado. Rodrigo era um rapaz simpático, estudante de engenharia, claramente apaixonado por ela. Via no jeito que ele olhava para Beatriz o mesmo jeito que eu olhava para Laura. Gostei dele, falei para Laura à noite quando ficamos sozinhos. Eu também, ele é bom para ela. Parece sólido, sabe? Confiável. Como eu, mas como você. Na sexta, véspera do casamento, Toninho chegou de Goiânia. Quando o vi na porta, me abracei nele como abraça um irmão. E aí, noivo? Como tá? Nervoso, mas feliz. Nervoso por quê? Você ama ela, ela te ama. Vocês já moram juntos. O casamento é só papel. Não é só papel, é símbolo, é promessa, é dizer pro mundo e pra gente mesmo que é pra sempre. E isso assusta um pouco, mas é o medo bom, né? Aquele que vem junto com a certeza. É, exatamente isso. O dia do casamento amanheceu com céu limpo. Um sábado de abril, temperatura agradável, vento suave. Acordei cedo, nervoso demais para dormir. Laura tinha dormido na casa de uma amiga, seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Toninho me ajudou a me arrumar. O terno azul marinho ficava estranho em mim, mas ao mesmo tempo parecia certo. Via no espelho um homem diferente daquele que passava anos na estrada. Mais presente, mais inteiro. Você tá pronto para isso? Toninho perguntou enquanto ajeitava minha gravata. Mais pronto do que nunca fui para qualquer coisa. Sem vontade de sair correndo, pensei. Sondei dentro de mim. Procurei aquele velho instinto de fuga que me acompanhou por tanto tempo. Não estava lá. Nenhuma. Zero. Pela primeira vez na vida, eu quero ficar. O cartório era pequeno, decorado com flores simples que Beatriz tinha insistido em colocar. Cheguei às 10, meia hora antes. O padre Miguel já estava lá, de cadeira de rodas agora, mas com os olhos brilhando de alegria. Carlos, meu filho, deixa eu te ver. Me abaixei, abracei o padre, ele cheirava a lavanda e a livros velhos. Que alegria, menino! Que alegria ver você assim, pronto para construir família, para ter raízes. Sua mãe está olhando lá de cima e está orgulhosa, pode ter certeza. Obrigado, padre, por tudo, por ter vindo. Eu não perderia por nada. Agora me conta como foi que vocês se reencontraram. Contei rapidamente a história. O posto, o reencontro, a decisão de ficar. Ele ouvia com atenção, balançando a cabeça. Deus escreve certo por linhas tortas, Carlos. Vocês precisavam se separar para crescer, para se tornar quem são hoje. E agora, no tempo certo, Ele juntou vocês de novo. Isso é presente, é graça. As pessoas foram chegando. O pessoal do depósito, Wanderson, Luciana, os meninos da carga, algumas professoras amigas da Laura, o seu Raimundo com a esposa. E então, às 10h30 em ponto, as portas se abriram. E ela entrou.
Laura. O vestido branco simples, o cabelo solto nos ombros com flores pequenas entrelaçadas, um buquê modesto de margaridas. Sem maquiagem pesada, sem véu, sem pompa. Só ela. Bonita do jeito mais verdadeiro possível. Os olhos cor de mel encontraram os meus. E ela sorriu. Aquele sorriso que conheci quando tinha 15 anos. Aquele sorriso que carreguei comigo por 23 anos. Aquele sorriso que me trouxe de volta. Beatriz vinha ao lado dela, segurando o braço da mãe, chorando de emoção. Quando chegaram na minha frente, Beatriz beijou a mãe, depois me beijou também. Cuida dela, sussurrou no meu ouvido. Vou cuidar, prometo. A cerimônia foi curta. O juiz falou as palavras tradicionais, perguntou se aceitávamos um ao outro como cônjuges. Aceito, Laura disse, a voz firme, mas embargada. Aceito, falei, sentindo algo se completar dentro de mim. Pelos poderes que me são conferidos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Me aproximei. Segurei o rosto dela entre as mãos, igual tinha feito naquele primeiro beijo no apartamento dela. Oi, esposa, sussurrei. Oi, marido. E nos beijamos. Um beijo doce, longo, sob os aplausos e gritos de alegria das pessoas que amávamos. Quando nos separamos, vi que ela chorava. Limpei as lágrimas com o polegar. Feliz? Perguntei. Mais que feliz, completa. Fizemos um almoço simples num restaurante pequeno da cidade. Nada elaborado, só as pessoas mais próximas. Teve discurso do Toninho que foi engraçado e emocionante ao mesmo tempo. Conheci o Carlos há mais de 10 anos e nesse tempo todo, nunca mesmo, vi ele sorrir do jeito que está sorrindo hoje. Ele foi meu amigo nas estradas, meu parceiro, mas sempre percebi que faltava algo. Ele estava sempre fugindo de alguma coisa. E hoje eu entendo. Ele não estava fugindo de algo, estava procurando por alguém. E finalmente encontrou. Então eu brindo aos noivos, que vocês sejam muito felizes, que compensem todo o tempo perdido e que nunca mais se soltem. Beatriz também falou, a voz trêmula. Eu tinha 7 anos quando meus pais se separaram e lembro de pensar que minha mãe nunca mais ia ser feliz, que ela ia ficar triste para sempre. Mas ela é forte. Ela reconstruiu a vida dela, criou a mim sozinha, se tornou essa mulher incrível que eu admiro tanto. E quando o Carlos apareceu, quando vocês se reencontraram, eu vi minha mãe voltar a brilhar, vi ela voltar a ser quem ela sempre foi lá no fundo, mas tinha esquecido. Carlos, você não tem noção do presente que você deu para ela e para mim também, porque agora eu tenho minha mãe de volta inteira. Obrigada, cuida dela, porque ela merece todo o amor do mundo. Vi Laura chorando. Segurei a mão dela por baixo da mesa, apertei forte. O padre Miguel também quis falar. Eu batizei esses dois quando eram bebês. Vi eles crescerem em catalão. Vi eles virarem adolescentes. Vi o amor nascendo entre eles. E quando a Laura se mudou, quando eles se separaram, pensei que tinha acabado, que ia ser só mais uma história de amor de juventude que não deu certo. Mas Deus tinha outros planos. Ele guardou esse amor por 23 anos, deixou ele amadurecer, crescer, se fortalecer. E agora juntou eles de novo. Não como adolescentes, mas como adultos maduros que sabem o valor do que têm. Isso não é coincidência, isso é providência divina. E eu me sinto abençoado por ter visto essa história do começo até agora. Que Deus abençoe vocês dois. Que vocês sejam luz um para o outro, sempre. À noite, depois que todos foram embora, voltamos para o apartamento. Nosso apartamento agora, oficialmente, legalmente, para sempre. Laura tirou os sapatos na porta, suspirou aliviada. Meus pés estão matando. Vem cá, senta, eu faço massagem. Sentamos no sofá, eu massageando os pés dela, ela com a cabeça jogada para trás, os olhos fechados, um sorriso no rosto. Conseguimos, ela disse baixinho. Conseguimos o quê? Tudo. Depois de 23 anos, depois de tudo que passou, de tudo que vivemos separados, conseguimos voltar, conseguimos recomeçar, conseguimos construir isso aqui. Conseguimos.
Ela abriu os olhos, me olhou. Você se arrepende de algo? De ter largado a estrada? De ter mudado tudo? Pensei. Pensei de verdade, honestamente. Não, nem um pouco. Aquela vida tinha que acabar, Laura. Eu não podia passar a vida inteira fugindo. E se não fosse você, se a gente não tivesse se reencontrado, eu acho que ia acabar mal. Velho, sozinho, amargurado, sem nada além de um caminhão velho e um monte de quilômetros rodados. Mas você me deu chance de viver de verdade, de ter casa, de ter família, de ter futuro. Então não me arrependo de nada. E da estrada, não sente falta nem um pouquinho? Às vezes, do vento no rosto, da liberdade, do céu estrelado visto de longe. Mas sabe o que mais? Eu posso ter isso aqui também. A gente pode viajar juntos, de carro, de ônibus, conhecer lugares novos. Mas voltar, sempre voltar, porque agora eu tenho para onde voltar. Ela se levantou, veio sentar no meu colo. Sabe o que eu pensei hoje, na hora do casamento? O quê? Pensei naquela menina de 14 anos, sentada naquele portão verde-água, olhando para o menino que gostava, sem saber que um dia ia casar com ele. Que um dia, depois de tantos anos, tanto sofrimento, tanta estrada, a gente ia se encontrar de novo, e casar, e construir uma vida. E eu fiquei pensando, se eu pudesse voltar no tempo e contar para aquela menina tudo o que ia acontecer, será que ela acreditaria? Acho que não. É bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Tá acontecendo. A gente tá vivendo isso. Tamo mesmo. Ficamos assim, abraçados no sofá, em silêncio. Um silêncio bom. Diferente daquele silêncio pesado que carregava na estrada. Esse era silêncio de companhia, de presença, de paz. Carlos! Obrigada. Por quê? Por ter voltado. Por não ter desistido. Por ter escolhido ficar. Beijei a testa dela. Obrigada você, por ter me esperado, por ter me dado essa chance, por ter me mostrado que eu não estava condenado à solidão, que existia isso, que existia a gente. Epílogo, 3 anos. Depois, a BR-153 se esticava à frente, mas dessa vez eu não estava sozinho. Laura ia no banco do passageiro, os pés descalços no painel, o cabelo voando pela janela aberta. No banco de trás, Beatriz e Rodrigo conversavam baixo, ela apontando coisas na paisagem para ele. Tínhamos alugado um carro para fazer essa viagem. Goiânia, Gurupi, Araguaína e, finalmente, Catalão. Visitar o lugar onde tudo começou. Tá diferente? Laura perguntou quando passamos pela placa da cidade. Tá menor, mais antiga. Ou talvez eu que fiquei maior. Dirigi devagar pelas ruas da minha infância. Mostrei a casa onde cresci, agora pintada de outra cor, com outras pessoas morando. Mostrei a cooperativa onde trabalhei, a escola, a praça e, finalmente, a rua dela. Parei o carro em frente à casa velha. O portão verde-água tinha sido trocado por um de ferro. A mangueira do terreno baldio tinha sido derrubada. Agora tinha uma construção no lugar. Era aqui, Laura disse baixinho. Era aqui que a gente sentava. Descemos do carro. Ficamos parados na calçada, de mãos dadas, olhando. Parece tão pequeno agora, ela disse. Na minha memória era enorme. Pra gente era o mundo inteiro. E agora? Agora é só o lugar onde começou. O mundo ficou maior, mas também ficou melhor. Beatriz tirou foto da gente ali, na frente da casa velha. Depois fomos embora. Mas antes de sair da cidade, passei no cemitério, visitei o túmulo da minha mãe, limpei a lápide, coloquei flores novas. Oi, mãe, trouxe alguém para você conhecer. Essa é a Laura, a menina que eu falava para a senhora quando era adolescente. Lembra? A gente se casou, mãe. Eu finalmente parei de fugir. Tô feliz. Espero que a senhora esteja orgulhosa. Laura chorava do meu lado. Beatriz também. Ficamos ali mais um tempo, em silêncio respeitoso. Na volta para Gurupi, o sol estava se pondo. Laranja e rosa no céu, aquela luz dourada que faz tudo parecer mágico. Para o carro, Laura pediu de repente. Por quê? Só para. Parei no acostamento. Ela desceu, foi até a frente do carro, ficou olhando o pôr do sol. Fui até ela, abracei por trás. O que foi?
Nada. Só queria sentir esse momento. Tô aqui com você, na estrada que te viu passar tantas vezes sozinho. Mas agora você não tá sozinho. Agora você tem eu. Tem a Beatriz, tem o Rodrigo. Tem família, tem casa, tem vida. E eu só queria parar e agradecer. Agradecer por tudo que aconteceu, até o sofrimento, porque foi o sofrimento que nos trouxe até aqui. Virei ela para mim. Os olhos cor-de-mel estavam vermelhos, mas brilhando. Eu te amo, falei. Amei desde os 15 anos. Amei nos 23 anos de ausência, mesmo sem saber. E vou amar até o último dia. Eu também te amo, para sempre. Nos beijamos ali, na beira da BR-153, sob o céu alaranjado do entardecer. E quando voltamos para o carro e seguimos viagem, olhei pelo retrovisor e vi a estrada ficando para trás. Mas não senti nostalgia. Não senti falta. Não senti aquele vazio de antes, porque finalmente entendi. A estrada não era o destino. Nunca foi. Era só o caminho que precisava percorrer para encontrar para onde voltar. E agora, depois de tantos quilômetros, depois de tantas fugas, depois de 23 anos perdidos e 3 anos encontrados, eu tinha chegado. Em casa, na vida, no amor, onde todas as estradas finalmente se encontravam. Fim.